O início da invasão russa ao território da Ucrânia gerou uma série de tensões internacionais. As potências do Ocidente decidiram então aplicar diversas sanções econômicas à Rússia, uma maneira de evitar que o país se mantivesse saudável economicamente enquanto faz um claro ataque a uma outra nação soberana. Entretanto, a China declarou que suas relações econômicas com a Rússia não seriam afetadas, e como ela está na corrida para ser a maior potência econômica mundial, o impacto na economia russa foi atenuado. Ou seja, a Rússia não sofre tanto economicamente quanto os países do Ocidente desejavam. O maior comprador mundial de commodities é a China, além de ser uma potência tecnológica e financeira muito atrativa para os investidores. O crescimento monstruoso do país vem assustando as potências ocidentais, que mantêm duras críticas quanto à sua política interna. A China vem ainda sendo apontada como futura principal potência mundial, o que tiraria o protagonismo dos Estados Unidos após longas décadas dos americanos sendo os maiores influenciadores mundiais. Os pacotes de sanções econômicas lançados pela União Europeia têm motivação clara: não ajudar a Rússia a financiar sua guerra e a anexação de territórios da Ucrânia. Medidas como limitar o preço do petróleo, impedindo que a Rússia ganhe mais de $60 por barril, além de reduzir gradativamente as importações de gás russo. Os países ocidentais congelaram cerca de 324 bilhões das reservas cambiais do Banco Central da Rússia. Entretanto, isso não afetou a fortaleza russa. Moscou conseguiu redirecionar suas exportações para a Ásia, negociando com a China e também com a Índia, dois mercados gigantescos orientais. No início do ano de 2022, a Rússia fornecia menos de 2% das importações de petróleo da Índia, mas agora está a caminho de se tornar seu maior fornecedor individual. Segundo dados do governo russo e da Agência Internacional de Energia, o país conseguiu aumentar sua produção de petróleo em 2% em 2022, além de aumentar seus ganhos em incríveis 20%, chegando a $218 milhões. Mesmo assim, as sanções econômicas tiveram sim um impacto. A Rússia entrou em recessão em 2022, encolhendo 4%, segundo estimativas do Banco Mundial, sendo o mercado de varejo o maior afetado. Ou seja, o varejo foi afetado, mas as receitas fiscais de Moscou aumentaram. Segundo o governo russo, o resultado do redirecionamento das exportações para a China e Índia tem trazido certo resultado. O comércio entre a China e a Rússia atingiu números recordes em 2022, subindo 30% e atingindo $190 bilhões. A China comprou ainda 50 bilhões em petróleo bruto entre os meses de março a dezembro, um aumento de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações de carvão aumentaram 54% para $10 bilhões. A compra de gás natural disparou em 155% para aproximadamente $10 bilhões também. Dois países que passaram por uma crise estão se ajudando mutuamente, onde os dois saem ganhando. A China está obtendo energia barata para abastecer sua indústria e a Rússia está obtendo o dinheiro necessário para se manter de pé. Além das negociações de energia, a Rússia gasta bilhões com a compra de máquinas, veículos e eletrônicos para abastecer seu mercado interno. E a relação de Putin com Xi Jinping tende a só melhorar. Afinal, mesmo com o presidente chinês sendo relutante quanto a apoiar abertamente a Rússia no confronto, é inegável que para seu país é um excelente negócio aumentar as exportações de produtos para os russos. Xi Jinping está em uma ótima posição de negociação. A China é uma economia forte e dificilmente pode sofrer represálias do Ocidente, ao mesmo tempo que Putin está desesperado para ampliar suas relações econômicas com qualquer potência do Oriente. Se aproveitando do cenário atual, as marcas de automóveis chinesas viram sua participação no mercado disparar de 10% para 38%, e os smartphones de marcas chinesas, que antes representavam cerca de 40% do mercado russo, hoje dominam o mercado, chegando a incríveis 95%. Muito além de apenas acordos econômicos vantajosos, Moscou tem cada vez mais trocado o dólar americano pelo yuan chinês. Afinal, os bancos russos têm sofrido uma série de bloqueios internacionais. A participação do yuan era de menos de 1% em janeiro de 2022 e saltou para 48% em novembro, segundo a própria mídia russa. Toda essa aproximação tem acionado o alerta dos Estados Unidos e da União Europeia. A Ucrânia tem se mantido no confronto muito devido à sua superioridade tecnológica, fornecida pelas potências ocidentais, lembrando que nenhum país tem enviado tropas, apenas suprimentos militares. O governo dos Estados Unidos, no entanto, vem afirmando que a China está considerando enviar armas para a Rússia, o que mudaria o conflito e poderia escalar as tensões a um novo patamar. Empresas chinesas sob controle estatal estão vendendo apenas drones não letais e outros equipamentos, o que leva Moscou a recorrer ao Irã para adquirir suas armas.
O vasto arsenal bélico chinês tornaria a vida muito difícil para os ucranianos, mas as autoridades chinesas já afirmaram que não possuem nenhuma intenção em fornecê-las para a Rússia. Analistas chineses insistem ainda que existe sim uma cooperação militar e comercial com Moscou, que já vinha sendo construída antes da guerra e não irá cessar por pressão dos americanos, mas que não enviarão nenhuma arma para lá. Uma nova espécie de Guerra Fria pode estar nascendo entre a China e os Estados Unidos. Inclusive, eu já fiz um vídeo mostrando alguns dos momentos mais marcantes do conflito aqui no canal. Se você gostou do vídeo, considere então se inscrever para não perder nenhuma informação sobre a geopolítica atual e histórica. Muito obrigado e até logo!